Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria de nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 29 de março de 2025, sábado, inicia-se um novo trimestre que é muito interessante, que é esse livro aqui, meus amigos, olha. Nesse novo trimestre, onde nós falaremos sobre alusões, imagens e símbolos, onde nós estudaremos as profecias bíblicas, através o que significa cada símbolo, que será nesse trimestre de abril, maio e junho. E mais precisamente hoje, 29 de março, a lição 1 de hoje, que nós começamos hoje, ela tem como título Alguns Princípios da Profecia. E a lição de hoje, ela tem um desenho bastante interessante, que é esse desenho aqui, amigos, olha. Se você observar ali, tem uma Bíblia aberta e com uma pessoa indicando um grande quadro assim de quebra-cabeças, onde cada peça desse quebra-cabeça corresponde a uma profecia, e sendo que a única forma de se encaixar dentro desse quadro, para nós entendermos, é somente através das Sagradas Escrituras que este homem está ali apontando. Ou seja, dentro dessas Escrituras existem essas profecias, mas que a própria Bíblia, ela se autoexplica através de várias passagens bíblicas, onde ela aponta aquela passagem naquele capítulo, mas ela está interligada com outros capítulos e versículos, e isso requer de nós nós observarmos tudo isto, porque para estudarmos essas profecias e saber esse princípio, para nós entendermos isto, é necessário de princípios, de um determinado momento histórico, que você possa utilizar para poder entender essas profecias. Mas existem esses princípios, e um dos princípios, e nós aqui durante essa semana, nós estudaremos 10 princípios, sendo alguns deles assim bastante importantes, que eu vou dizer aqui agora, mas que nós estudaremos com bastante detalhes durante essa semana. Que um deles é que nós devemos, como é que você pode realmente entender essas profecias, E o primeiro princípio é conhecer a Deus, porque uma pessoa que não conhece a Deus, como é que ela vai abrir essas escrituras e tentar entender uma profecia? E quando você conhece a Deus, você vem de aceitação somente de Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Esse é o primeiro ponto, Porque não adianta você estar numa doutrina errada, não reconhecer Jesus como o único Salvador, que você não terá realmente o entendimento das profecias. O segundo ponto é quando você abrir essas escrituras, é o segundo princípio, é oração diante de cada capítulo, onde você se abre para entender essas profecias, você tem que fazer através de oração, clamar pelo Espírito Santo para que ele venha até você, para que ele possa dar sabedoria. O terceiro princípio importante também é que nós devemos ler a Bíblia com bastante atenção, num lugar tranquilo,
olhar texto e contexto dentro dessa profecia para nós entendermos ela. Aí você começa lendo um pouquinho ali, outro aqui, e buscar as referências que marcam realmente as Sagradas Escrituras, que são outros livros da Bíblia, para que se complete esse raciocínio e que consiga-se uma boa interpretação e consiga realmente encaixar realmente essa peça dentro desse quebra-cabeça, e você saiba realmente definir como é e o que é esta profecia. E assim nós veremos durante essa semana mais ou menos 10 princípios que nós veremos, né? Porque na realidade o método para que nós possamos realmente entender as profecias, e que tem se comprovado ao longo do tempo, durante muitos anos, é o método historicista, né? Com datas que se cumpriram, as coisas aconteceram e que batem realmente com as Sagradas Escrituras. E assim, meus amigos e minhas amigas, em decorrência assim, de existir assim, várias denominações, né, que algumas utilizam um método preterista, né, ou seja, que é um método que eles acham que a Bíblia ela é um livro comum e que as profecias que estão nas Sagradas Escrituras, principalmente do João, aconteceu no seu tempo, que é uma mentira, né? E isso foi criado pelos jesuítas. E depois tem o idealista, né? Que já diz que João não tem um significado histórico algum. E tem o futurista, que advoga que as profecias ainda se cumprirão. E também é esse que nós aplicamos, né, que é o mais correto e é o que tem realmente comprovado as profecias, que é o historicista. E assim, várias denominações se utilizam de métodos que realmente não sejam um resultado satisfatório, um resultado que realmente é colocado em nossos ouvidos através do Espírito Santo. E assim existe essa divergência, né, relacionada às profecias. Uma igreja diz isso, outra diz outra coisa, e essa divergência na interpretação da Bíblia. E como, por exemplo, assim o livro de Daniel, né, e Apocalipse, alguns até acham que é incompreensível eles entenderem, né, devido ao método que eles utilizam, né? E por isso nós devemos adotar princípios de interpretação das profecias historicista, para nós andarmos na mesma direção, para nós sabermos dentro das profecias aquilo que foi cumprido, aquilo que se cumprirá, porque Deus realmente nos ensina isso, onde nos mostra hoje em que ponto que nós estamos, aonde nós queremos estar. E esses princípios aqui é bastante importante, que nos informará na luz das Sagradas Escrituras de como nós chegaremos ao resultado final, para nós termos o devido entendimento correto, uma resposta correta, realmente como Deus realmente mostra nas Sagradas Escrituras, porque a opinião particular de cada um, ela não tem valor algum. O que realmente que deve ser aplicado para nós é o que Deus diz realmente através do Espírito Santo, o que diz a Bíblia, no que diz o Senhor ali na Bíblia. E quando as pessoas tentam obter a interpretação correta e não conseguem, às vezes, né, elas se desanimam e não têm a compreensão adequada, como, por exemplo, né, o livro do Apocalipse, que é um livro complexo, mas que, com o devido estudo, todos chegarão ao denominador comum. Mas muitos o rejeitam já de imediato porque não conseguem ver isso. E até alguns que evitam, até às vezes eles são incentivados por líderes religiosos que abandonem esse livro, que esse livro ninguém entende,
e que, segundo eles, poderá causar mais problemas espirituais para aquela igreja. Por quê? Porque, primeiro, não está o método correto, né, de estudo, que deve ser o historicista, não se tem princípios para estudar as profecias, não tem a verdade nas mãos, porque você deverá aceitar a Jesus como o Salvador de sua vida, para que Ele dê luz para você na sua caminhada espiritual. Se você for por outro caminho, você não conseguirá isso. E nós, como cristãos, se queremos saber interpretar as profecias, nós temos que esquecer pastores, missionários, e procurar, em particular, cada um, estudar as Escrituras, buscar essa verdade, se debruçar na Bíblia, clamar pelo Espírito Santo, se utilizar princípios, né, que nós vamos estudar aqui 10 princípios importantes, e adotar esses princípios para interpretar as profecias corretamente, com bastante oração, buscando o Senhor Deus com reverência, com consagração, e o Espírito Santo dará respostas se todas as pessoas clamarem para o Rei da Glória, para Ele estar contigo, para Ele te ensinar, e Ele vai fazer isto. E assim, o responsável pela lição da Escola Sabatina desse trimestre, ele colocou nesta lição, que é número 1, o seguinte verso para memorizar, que nos diz: mas aquele que se gloria, glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor, que está lá em Jeremias 9:24. E aqui o profeta Jeremias nos dá uma mensagem que se encaixa dentro dessa lição aqui, e principalmente para o povo de Deus, que o único verdadeiro que nós devemos gloriar e buscar conhecimento é realmente o Deus de Jacó, através da sua palavra, a Bíblia. E essa é a forma de nós obtermos revelações dessas profecias, que Ele nos ensinará, através desses princípios, nós entendermos essas profecias. E durante esses 1800 anos da história da igreja, a maioria dos cristãos se sentia bastante confortável, né, com as profecias bíblicas, e havia até um nível alto, grande de conhecimento e em concordância em relação às principais profecias, porque eles buscavam conhecimento. Cada um particularmente, eles buscavam estudar essas escrituras, buscavam o Senhor para que Ele ensinasse, e acabavam realmente tendo entendimento. E é justamente o Deus que desejava dos seus filhos e que pretendia o que acontecesse, é esse Deus que vai dar sabedoria para cada um. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, ele faz assim as primeiras saudações aos membros de Corinto, que ele revela ali conhecimento e o que ele esperava daquelas pessoas, daqueles fiéis, daquelas pessoas que participavam da igreja de Corinto, para professar e amar a Deus, para que eles pudessem entender as Sagradas Escrituras. E ele diz lá: santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, que está lá em 1 Coríntios 1:2. E aqui, né, Paulo diz, né, que as pessoas têm que se santificar, as pessoas têm que ser chamadas de santos para poder realmente interpretar as Escrituras, né? E quando ele dá essa saudação, ele já deixou claro o motivo pela qual a igreja de Deus, que está lá em 1 Coríntios 1:2, que estava lá em Corinto, foi chamada para ser santa. Bom, mas amigos, nós temos que pensar algo realmente e dar o devido entendimento para vocês. Santidade nada mais é do que ser separado para um propósito específico. Você se separar para Deus e buscar orientação, e você se deixar desenvolver pelo mundo,
e as coisas e prazeres e coisas que estão para fora, aí você será uma pessoa santa, uma pessoa separada. Isso que é ser santo. E essa pessoa, o apóstolo Paulo diz que Jesus dará o devido conhecimento para essas pessoas se elas o buscarem, né, em consagração. E um propósito é este, né, que nós precisamos estar bem firmados na fé e bem definida a nossa mente de cada um. E assim que estava lá, cada um dos irmãos lá de Corinto, né? Por que eles mudaram toda a situação? Porque eles se santificaram, eles mudaram o rumo das suas vidas, para que fossem e permanecessem inteiramente unidos na disposição mental e no mesmo parecer que Paulo fala lá em 1 Coríntios 1:10. E você já observou que interpretar as escrituras corretamente requer de nós atenção, requer de nós uma consagração, requer de nós uma atenção, requer de nós aceitar Jesus como Salvador, né? E isto realmente é importante para nós, né? Requer de nós essa atenção, né? De uma mente atenta, né? E é por isto, né, que Paulo ele fala isto para as pessoas de Corinto, para que elas tenham atenção a isto e se consagrem, né? E quando as pessoas tentam obter a interpretação correta, elas não conseguem, elas não têm a compreensão adequada, como por exemplo no livro do Apocalipse, simplesmente o rejeitam porque não tem essa consagração, né? E aqui Jeremias, né, voltando aqui para Jeremias, nessa passagem, por Deus, que a único verdadeiro Deus que nós temos que para gloriar e buscar conhecimento de Deus através da sua palavra, que é a Bíblia. E essa é a forma de nós obtermos essas revelações nas profecias. E Paulo chama esses santos lá de Corinto para que eles buscassem o Senhor, para buscar entendimento, né? E com essa disposição mental e buscar assim uma consagração, né, para obter que a voz do Espírito Santo venha nos atender, nos dar a devida explicação, mas nós precisamos ler com atenção. E nessa semana nós nos aprofundaremos com bastante detalhes sobre os princípios da profecia, onde nós iremos explorar 10 princípios, né? Onde os 5 primeiros princípios, né, dessa leitura que nós faremos serão concentrados no próprio texto, e nós devemos ler com bastante atenção, como se fosse um texto novo, apreciar a sua estética, observar, ter um vislumbre, né, do texto, ler com bastante atenção, dentro assim do ambiente correto que possa fazer isto, para obter esse conhecimento, apreciando com detalhes, né, o que a Bíblia fala, como se estivesse assim você dentro da Bíblia, ler à luz de outros textos da Bíblia. E os próximos 5 princípios da profecia se fixarão e concentrarão em nossa resposta ao texto para garantir o que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, para entender isto, né? E que nós iremos estudar com detalhes na semana. E será um estudo assim maravilhoso para nós termos a interpretação correta das profecias, e que nós faremos esse estudo diário. Estudaremos também vários outros assuntos, né? Como, por exemplo, o primeiro passo para você saber o que diz as profecias bíblicas, primeiramente tem que conhecer a Deus, e a Bíblia diz que Deus se dá por conhecer. Sendo assim, como nós podemos conhecer a Deus? E a resposta nós teremos durante essa semana está lá em Mateus 24:15, Apocalipse 1:3, Mateus 11:29, Jeremias 9, versículos 23 e 24.
O segundo ponto é que o que a Bíblia nos ensina sobre o conhecimento de Deus em comparação ao nosso conhecimento. E a resposta teremos, né, durante o estudo na semana, que está lá em Salmo 139, versículo de 1 a 6, Salmo 147, versículo 5, e Romanos capítulo 11, versículo 33, e 1 João capítulo 3, versículo 20. Muitos pregadores sugerem que a Bíblia predisse que o aumento do conhecimento científico e tecnológico pouco antes da segunda vinda de Jesus foi predito realmente nas Sagradas Escrituras isto, mas muitos usam isto para descrever os devidos avanços, por exemplo, nos meios de transportes, né? Mas será isto mesmo o que a Bíblia está falando aqui sobre isto? O que o Senhor disse realmente nas Sagradas Escrituras? Nós veremos, e a resposta nós teremos nessa semana no estudo do livro de Daniel, capítulo 12, 4, e Apocalipse, capítulo 22, 10. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento e passa a manusear bem as Sagradas Escrituras. E você passa a entender como realmente os princípios da profecia nos ensinam a ter o conhecimento e ter a verdade nas mãos. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, você participará da grande boda do Cordeiro, Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você? De você estar assim, ó, face a face com Jesus? Você sabe por quê? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.